Seguimos então agora exatamente com os mesmos assuntos, só que ouvindo mais uma opinião. E hoje quem está conosco aqui em nosso estúdio em São Paulo é a Tameia Danelon. Bom dia, Tameia, tudo bem? Bem-vinda. Bom dia, Elisa, muito obrigada, bom dia a todos. Bem-vinda ao Liberdade de Opinião, viu? Um prazer tê-la aqui conosco. Vamos então aos assuntos tratados com Fernando Molica, mas para ouvirmos agora um contraponto. A gente então começa falando da entrevista do ministro da Economia, Paulo Guedes, à CNN Internacional. Foi no programa de Economia e Negócios, o First Move. Um dos assuntos abordados pela apresentadora, nossa colega jornalista Julia Shetterly, foi a inflação. Vamos ouvir então um trecho da entrevista. I think inflation, which was your second issue in the last question, inflation is all over the world. Half of inflation is exactly food and energy. That's why our protection is still there. We'll keep the protection. We will raise our direct income transfers for people exactly to pay for higher food prices and higher energy prices. And the thing is going on all over the world. You just announced it. Before we start talking here, you just announced an increase in the coal prices in China because it is raining too much. And in Brazil was the other way around. It's raining too little. What sends us to the next theme, which is exactly climate change. Tameia, então, comida e energia são os grandes problemas da inflação, segundo o ministro Paulo Guedes, que destacou também que a intenção do governo é de sustentar programas de proteção social. Então, a gente quer ouvir a sua opinião, uma análise sobre essa entrevista, que trouxe diferentes assuntos, mas, evidentemente, falar de inflação acaba chamando mais atenção, mas bastante atenção, e por isso a gente trouxe aqui para iniciar a sua opinião. Bem, a inflação, que é essa alta generalizada e persistente dos preços, está sendo um fenômeno internacional. Não está ocorrendo apenas no Brasil, mas no mundo todo. E por que isso? Uma das causas que é importante mencionar não foi apenas a pandemia em si, mas as medidas restritivas econômicas adotadas pelos governos que resultaram no lockdown e por conta disso que houve essa elevação alta dos preços, né? E por que isso? Bem, com as medidas restritivas econômicas, evidentemente, as empresas pararam de trabalhar, pararam de operar, pararam de produzir, produtos não foram feitos, serviços também não foram prestados e, por conta do lockdown, as pessoas também não realizavam o consumo. As pessoas não poderiam consumir porque as coisas estavam fechadas. Bem, e por que essas medidas restritivas resultaram nessa inflação? Porque com a diminuição do lockdown, com a abertura da economia, gerou-se assim, uma demanda muito alta. As pessoas queriam adquirir produtos, queriam adquirir serviços. Só que, por outro lado, em virtude do lockdown, muitas empresas quebraram, muitas empresas foram à falência. Aquelas que conseguiram atravessar esse período difícil da economia diminuíram os seus funcionários. Então, evidentemente, que a oferta de produtos e serviços diminuiu muito. E essa opinião minha, eu me baseio em muitos especialistas, como, por exemplo, o economista Langani, que é professor do INSPER, escreveu um artigo sobre isso, que ele atrela essa alta da inflação às medidas restritivas adotadas pelos estados. Então, veja, no primeiro ano da faculdade de Direito, quando a gente tem noções de economia, a gente aprende isso. Quando a demanda está muito alta e a oferta está baixa, resulta nesse aumento dos preços, né? Agregado a isso, nós temos também a crise hídrica, que está afetando principalmente o Brasil. Então, essa crise econômica por conta do lockdown decorrente da pandemia, aliado a essa crise hídrica, gerou um aumento dos preços, não só na energia e nos alimentos, mas principalmente nesses dois índices, mas também um aumento generalizado, né? Como exemplo, a gente pode falar sobre os veículos, né? Como está alto o preço dos veículos. Por quê? Porque não existe oferta de veículos novos, por exemplo. Então, o consumo migrou para os seminovos e isso aumenta o preço. Então, eu trouxe esse exemplo só para o telespectador conseguir entender esses efeitos gerados, né, pelas medidas restritivas econômicas. Mais um momento interessante da entrevista, Tameia, que a gente quer trazer aqui para destacar, e até você acabou citando agora as questões do meio ambiente, é justamente isso. O ministro também foi questionado sobre a participação do Brasil na COP26, aquele encontro que vai ser realizado na Escócia para discutir medidas de proteção ao meio ambiente. Paulo Guedes afirmou que o país vai criar um pacote
no valor de 2,5 bilhões de dólares, um pacote para infraestrutura verde que vai ser anunciado na conferência no começo de novembro, segundo o ministro da Economia. E nas palavras de Guedes, abre aspas, o Brasil está completamente envolvido no que diz respeito ao desafio das mudanças climáticas. Fecha aspas. Vamos ouvir então um trecho da entrevista. Brazil is entirely involved. We'll be in Glasgow announcing our Green Growth Program, our entire responsibility, commitment, accountability with responsiveness to the climate change challenge. So it's $2.5 billion announced exactly with sustainable infrastructure, with climate change. We know the future is green. We know the future is digital, and we'll be there. Brazil is a green power, and Brazil is the fourth largest digital market in the world. Tamé, o Brasil está comprometido, então, com essas questões do meio ambiente? Eu até citei com o Fernando Mollica, vou replicar aqui com você, que quando chegam críticas, às vezes de artistas hollywoodianos que criticam a maneira como o Brasil procede com o meio ambiente, cuida da Amazônia, também, na sequência, costumam vir as críticas das críticas, né? Do pessoal dizendo, vocês é que cuidem do seu jardim, deixa a gente cuidando aqui do nosso. E aí, como é que você avalia o comportamento do Brasil com o verde? Então, eu acho que essas críticas, há uma grande instrumentalização da política ambiental. Por vezes, essas críticas não são honestas, mas elas derivam de interesses econômicos, porque o Brasil ele acaba competindo com países europeus, né? Em virtude do tamanho do nosso país, a produção é muito mais alta, então essas críticas elas vão resultar, eventualmente, na diminuição de exportação, o que favoreceria esses países europeus, né? Então, veja, essa medida que será apresentada mais detalhadamente pelo ministro Paulo Guedes está indo ao encontro do discurso do presidente Bolsonaro, quando ele diz que há, sim, comprometimento do governo federal no que se refere à preservação ambiental, evitar o desmatamento. E a própria ONU constatou que o Brasil está em primeiro lugar no que se refere à proteção de florestas. Então, é a própria ONU que está dizendo isso, né? É um estudo recente que foi divulgado há poucas semanas atrás, né? E também outros institutos, outros organismos ligados à ONU constatam que, por exemplo, dos países que mais possuem florestas, o Brasil estaria na segunda posição. A Rússia viria em primeiro lugar, com 25% da existência de florestas do mundo, e o Brasil em segundo, com 12%. Então, nós vemos que há muitas falácias, há muitas narrativas que visam apenas prejudicar o nosso país, né? Quando elas vêm de fora, claro que as críticas têm que ser ouvidas, mas acho que é pior quando essas críticas vêm principalmente das pessoas do Brasil, de brasileiros que não querem a melhora e o crescimento do país, mas apenas criticar simplesmente por narrativas políticas. Próximo assunto que a gente traz aqui, às 8 horas e 54 minutos, ao vivo para todo o Brasil, são os pedidos de impeachment do presidente Bolsonaro. A Advocacia Geral da União informou ao STF que é contra a exigência de um prazo para que o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, analise pedidos de impeachment contra o presidente Bolsonaro. Essa manifestação veio após um pedido do ministro do STF, Nunes Marques, que é relator de uma ação apresentada sobre o tema junto ao Supremo. E, Tamé, no documento, a Advocacia Geral da União lembra que o entendimento do STF é o de que a atuação do Poder Judiciário nos processos de impeachment limita-se a resguardar, abre aspas, as garantias constitucionais de forma e o rito do processo, fecha aspas, e que uma eventual decisão do STF significaria uma interferência indevida, violando a harmonia entre os poderes. Como você analisa essa batata quente? Eu concordo com esse parecer da AGU, porque é importante deixar bem claro o seguinte ponto. Todos os poderes, seja o Poder Executivo, o Legislativo e o Judiciário, eles têm competências típicas, têm funções típicas de cada poder, né? O Poder Judiciário se incumbe basicamente de julgar, Executivo de executar e administrar, e o
o legislativo de legislar. Só que esses poderes, eles também têm as chamadas funções atípicas. O que seria isso? São funções que são de outros poderes. E o processo de impeachment, quando ele é levado ao legislativo, é a função de julgar, porque a Câmara inicia o processo de impeachment e o Senado Federal que vai julgar. Dito isso, é importante dizer que, no que se refere a essa análise do eventual recebimento de um pedido de impeachment, ele é exclusivo dos parlamentares, ele é exclusivo principalmente ao presidente da Câmara dos Deputados. Então, cabe a ele analisar ou não. Eu entendo que seria mais adequado que, sendo apresentado um pedido de impeachment contra o presidente da República, que seja analisado pelo presidente da Câmara. Não tem por que ficar parado esses pedidos. O mais adequado é que seja analisado e que ele decida se ele vai levar a votação ou não pelos demais deputados federais. Assim como nos pedidos de impeachment contra ministros do STF. Eu acho que é mais adequado também que o presidente do Senado se manifeste sobre esses pedidos em vez de eles ficarem dormindo nos escaninhos do Congresso Nacional. Agora, no meu entendimento, não caberia uma interferência do Poder Judiciário, do STF, para obrigar essa análise, para que obrigar que o presidente da Câmara analise esses pedidos de impeachment, porque aí sim ia ser uma interferência indevida em outro poder. Claro que vivemos num Estado democrático de direito, onde a palavra final será do Poder Judiciário, somente o Poder Judiciário que diz o direito. Agora, determinadas questões são chamadas de interna corporis. O que é isso? São questões internas da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal. Então, nesse ponto, eu concordo com o parecer da AGU que não caberia ao Poder Judiciário, ao STF, essa determinação, essa obrigatoriedade para apreciação desses pedidos pelo presidente da Câmara, Arthur Lira. Tameia, temos mais 2 minutos, tempo para eu poder trazer aqui para você mais um assunto e na sequência ouvir a sua opinião. CPI da pandemia, o depoimento de Marcelo Queiroga, o ministro da Saúde, foi cancelado. No lugar do ministro, a CPI quer ouvir o médico Carlos Carvalho, da Conitec, a comissão ligada ao Ministério da Saúde. Carvalho é o responsável por coordenar um estudo com um parecer contrário ao uso dos remédios do chamado kit Covid no combate ao coronavírus. A decisão de ouvir o médico foi tomada depois que a Conitec retirou de pauta na semana passada a análise desse estudo que desaconselha o uso do chamado kit Covid. Vamos então à pergunta: o que você tem a dizer a respeito deste nome na CPI da pandemia e como você avalia essa fase final, de relatório final da CPI? Então, veja, os trabalhos conduzidos pela CPI, embora a legislação determine que a CPI tem que ter um objeto definido, um objeto claro, eu percebo uma falta de foco por parte dos parlamentares, né? Também, assim como eu falei da função atípica sobre o outro assunto, os parlamentares, quando são autorizados pela Constituição para instaurar uma CPI, eles também exercem funções atípicas, que são funções típicas do Ministério Público, da Polícia e do próprio Judiciário. Claro que eles não são juristas, não se exige que eles tenham conhecimento jurídico, sejam formados em direito. Agora, evidentemente, que o mínimo de conhecimento necessário eles têm que ter para poder conduzir esses interrogatórios. Então, veja, o ministro já foi ouvido 2 vezes, seria ouvido pela 3ª vez. Qual a finalidade, qual a necessidade de realizar o depoimento da mesma pessoa por diversas vezes? Uma coisa que chamou muita atenção recentemente, o presidente da CPI, o senador Omar Aziz, ele disse que ele desconhecia a existência de um Código de Processo Penal. Ele não sabia se existia essa legislação, sendo que o Código de Processo Penal é o que conduz o trabalho de uma investigação. Ele traz as regras de como os depoimentos devem ser colhidos. Então, isso demonstra que essa falta de conhecimento gera essa confusão, a mudança de foco. Primeiro, o objetivo principal era a apuração de eventuais atos do governo federal, a crise em Manaus, mas depois mudou-se para a investigação do tratamento precoce, preventivo de medicamentos, depois coloca a Prevent Senior no meio, depois questiona-se eventual crime de corrupção na venda de vacinas, depois indaga-se a familiares de pessoas falecidas, se morreram ou não de Covid. Então, essa falta de foco, essa falta de tecnicidade e até mesmo de profissionalismo faz com que não esteja claro o que está de fato sendo apurado. Então, vamos aguardar, vamos ver se essa oitiva vai ser produtiva, se vai trazer novos elementos e, quando
quando tivermos o relatório final, espero que fique claro, né, quais crimes que a CPI entendeu que foram cometidos e quais pessoas teriam praticado esses eventuais ilícitos. Uma coisa que me chamou a atenção agora no comentário do Mollica, eu não vejo necessidade desse relatório da CPI ser encaminhado a diversos órgãos do Ministério Público. O Ministério Público ele é uno e indivisível, bastaria apenas o encaminhamento ao Procurador-Geral da República. E ele, na sua atribuição, ele vai analisar esse relatório e caso ele verifique que pessoas investigadas não têm foro privilegiado perante o Supremo, cabe ao Procurador-Geral da República fazer essa distribuição das investigações, seja para o Distrito Federal, seja para São Paulo, etc. Eu não vejo necessidade de duplicar, triplicar investigações em várias esferas do Ministério Público. Taméa Danelon, participando hoje do Liberdade de Opinião. Taméa, obrigada, viu, pela gentileza de ter vindo até o estúdio da CNN em São Paulo. Bom dia. Eu que agradeço. Bom dia. Lembro sempre para você que nos acompanha que as opiniões emitidas pelos comentaristas do quadro não refletem necessariamente a posição da CNN.